Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que eu não fique me abaixando, achando que tá com a imagem ruim pra vocês. Mas, gente, hoje eu vou passar o enxoval tamanho G da Clara e decidi fazer um vídeo que eu fiz passando o enxoval P e M da Clara, que é o Passe e Fala. Então eu deixei uma foto pra vocês deixarem perguntinhas pra mim e vou gravar esse vídeo aqui respondendo, né, passando as roupinhas da Clara, tamanho G, que eu acabei de lavar, e respondendo essas perguntinhas pra vocês. Espero que vocês gostem, que às vezes uma dúvida que você tem assistindo os vlogs eu responda, tá? Peguei as perguntinhas, tá aqui na minha frente. Vou passando e conversando com vocês. Eu vou começar passando os macacões, porque acredito que sejam as primeiras peças G que ela vai usar, porque os macacões que ela tem, M, que ela tá usando, é tudo com pé. E roupa com pé é a primeira que a criança deixa, né? Então eu já vou começar a passar os macacões G. Semana que vem é pra começar uma frente fria muito forte aqui. Então eu acredito que ela já vai, talvez, precisar usar, sabe? O M ainda serve, mas o G, às vezes, pra botar uma roupinha embaixo, fique um pouco mais confortável, né, gente? Gente, então vamos começar as perguntinhas. Quero começar agradecendo a todo mundo que deixou uma pergunta e também quem não deixou pergunta, mas colocou: Grace, eu gosto muito de você e gosto muito da sua família. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho comigo, com a minha família. Muito obrigada, eu também amo vocês estarem aqui e sou muito grata. Vou começar com a pergunta da Iracema, pra gente não demorar muito. Ela colocou: Grace, querida, quando você vai pôr a Alice na escolinha pra ela viver com crianças da idade dela, pois ela é um amor e precisa estar com outras crianças? Então, gente, essa é uma pergunta bem recorrente, né? E é um tema que nem todo mundo concorda e tá tudo bem, então só vou falar a minha opinião e tudo ok, né, gente? A Alice tem 3 anos, então hoje, se fosse pra ela ir pra escola, ela iria para a creche, e a creche não é obrigatório. Então, eu acredito, na minha opinião, como eu tenho o privilégio de estar em casa, de trabalhar em casa, de ser dona de casa e de poder estar com ela, eu gosto, quero e prefiro ficar com ela do que mandá-la para a creche. Já trabalhei em creche, sei como é que é. E se, assim, não vou falar sobre problemas educacionais, escolares e tudo mais. Existem professores maravilhosos, mas o problema nem sempre é o professor, e sim a questão educacional, gente. Uma escola não é só o professor e tudo mais, né? Então, assim, enquanto eu puder estar em casa com ela, ela ficará em casa. Eu consigo, assim, ser influência maior na vida dela. Eu já comentei com vocês, eu acho, em outro vídeo, no caráter dela. Eu prefiro, né, que eu, o Xande, nós tenhamos maior influência sobre a vida da Alice, o quanto a gente conseguir. E também acredito, assim, que aquela coisa, gente, se eu trabalhasse fora e eu não tivesse opção, a Alice iria pra creche. Mas eu não preciso, sabe? Se eu não preciso, eu não vejo necessidade de colocar, sabe? E sobre ela ter contato com outras crianças, a Alice tem contato com outras crianças. Eu acredito até que ela tenha mais contato com outras crianças do que crianças que vão pra creche. Porque a Alice, ela tem contato com 2 grupos de crianças muito distintos, bem diferentes. Primeiro, as meninas do balé, que são crianças todas da mesma faixa de idade dela, né, de 3, 4 anos. E depois tem o grupo da igreja, que a Alice faz parte, né, que também é toda semana. E também tem crianças de, eu acho que até 7 anos, né, de 3 a 7 anos, eu acho, mais ou menos. Então também é outro grupo. E assim, quem conhece a Alice sabe que ela não tem problema nenhum com socialização. Ela é extremamente conversadeira, simpática. A gente fala que ela é a Vavazinho, que ela é o meu pai, assim. Ela é muito, muito, muito desenvolta, conversadeira, social. Então, assim, eu conheço crianças que vão pra creche e que simplesmente são mais fechadas, mesmo indo pra creche.
mesmo sendo obrigadas a socializar com outras crianças. Elas chegam na igreja, elas não querem ir no cultinho, sei lá, eu acho que a hora de ela ir pra escola, ela vai precisar ir, e ok, enquanto ela não precisa, eu acho que em casa ela tá muito bem, e eu prefiro que seja assim. Da casa, não pensaram em fazer uma casa maior, porque é um terreno tão grande para uma casa pequena. Não pensaram em fazer 3 quartos, já que tinham vontade de ter bastante filhos, uma suíte de casal, uma lavanderia maior, uma casa com 2 andares, enfim, essa é a minha dúvida. Beijo pra vocês. Um beijo, Fabiana. Então, sonhar, a gente até sonhava, né? Mas a gente decidiu não construir conforme todos os nossos sonhos. Essa casa aqui, gente, ela tem muito dos nossos sonhos, né? Mas assim, não dava pra fazer tudo. Quer dizer, daria, mas a gente não estaria morando na casa agora, provavelmente. Talvez ela ainda até estivesse em construção, porque quem acompanha aqui o canal sabe que a gente já mudou com essa casa aqui, terminando de ser construída por fora, né, gente? A gente não tinha quase nada do que temos hoje, né? A gente já vai fazer 5 anos que a gente mora aqui, já faz 5 anos que essa obra começou, né? E a gente, em vez de construir a casa conforme o nosso sonho, a gente decidiu construir a casa conforme as nossas pernas. Eu não acho essa casa pequena, pra falar a verdade. Essa casa, ela tem 3 quartos, né? Só que a gente usa um quarto como escritório, mas ele é um quarto, né, gente? Então, assim, se eu quiser tirar a estante de livros e aquela mesa de computador, pra falar bem a verdade, eu nem uso mais, daria um quarto ali, né? Então, a gente tem 3 quartos na casa, a gente tem uma lavanderia dentro da casa, a gente tem quartos de bom tamanho, a gente tem um banheiro e meio, né? Porque a gente tem um banheiro e um lavabo. Então, essa casa, ela tem 82 metros quadrados, né? Tirando área e varanda, essas coisas. Senão, ela fica com 100 e poucos metros quadrados. Então, é claro, existem casas de 200, 300 metros quadrados. Mas, na época, era o que a gente podia pagar, né? Pra construir e pra conseguir se mudar, sair do aluguel e viver. E, gente, assim, eu acho que a gente vive muito bem nessa casa aqui. Eu acho que essa casa super serve pra gente, né? Claro que se eu pudesse construir uma suíte, na verdade uma suíte master com closet eu teria. Se eu pudesse ter uma sala de jantar eu teria e tudo mais, né? Porém também, outra questão, a gente fez conforme o que a gente era as nossas pernas na época, né? 5 anos atrás. E também a gente fez para ela ser aumentada. O corredor da casa, ele dá pro quintal. Então a gente pode construir outra casa aqui, quebra a parede do corredor e interliga, sabe? A janela da Alice, por exemplo, a gente tampa, né? Faz parede e transfere a janela pro outro lado, que dá pro nosso vizinho. Então, dá pra construir quantos quartos a gente quiser. A gente já fez pensando nisso, né? Mas também, pra falar bem a verdade, a gente já pensou em tanto, talvez no lugar da lavanderia, fazer um escritório, fazer uma despensa e ter uma cozinha um pouco menor, sem despensa na cozinha, por exemplo, e ter uma mesa de jantar maior e fazer a lavanderia em um outro cômodo lá atrás, como é em boa parte das casas, né? A gente já pensou em tanta coisa, gente, assim, sabe? Tirar o lavabo e realmente fazer um outro banheiro completo. Ai... E no lugar do lavabo fazer um escritório, por exemplo, e ter um outro quarto ali. Ah, a gente já pensou, então, fez dívida para construir essa casa, né? Porque a gente poderia pegar um empréstimo, né? E tá pagando até hoje e construir uma casa maior, né? Mas realmente não era o que a gente queria, assim. A gente preferiu, né? Fazer conforme as nossas pernas. E pelo menos hoje a gente tem a casa 100% paga, né? Então, se a gente quiser vender, quando a gente quiser mudar e colocar para alugar... Não tem essa coisa de ter um financiamento, né? Que pra gente, pra falar bem a verdade, foi assim, a melhor decisão. Então, é isso. A Flávia Prado perguntou, um beijo, Flávia. Grace, obrigada pelos seus vídeos, agradeço por você mostrar a maternidade, pode ser encarada de forma tão leve e gostosa. Gostaria de saber como faz para manter as meninas entretidas sem a utilização de telas. Por aqui, criança de 1 ano e 10 meses, está bem difícil conciliar os serviços da casa com o entretenimento do pequeno. Beijos pra família. Um beijo, Flávia. E não é fácil mesmo, mas te digo, fique firme aí na sua decisão de diminuir, né? Deixa eu pegar as cartas.
Vou começar a passar as calças agora. Porque é bem essa fase agora que é difícil, mas ele vai aprender a lidar com o tédio, né? E a gente não gosta de lidar com o tédio também, né? Mas é importante ele aprender. Então, aqui o que eu fazia com a Alice era incluí-la. O que eu pudesse, ela tava comigo, fazendo junto comigo. Tanto que ela é assim até hoje, né, gente? E daí eu também estimulava muito ela a brincar sozinha. Filha, vai brincar sozinha. Vai lá, senta lá e brinca sozinha. E como eu oferecia pouco, ela não sabia muito bem o que era, né? Hoje em dia, quando a Clara nasceu, por exemplo, a gente deixou ela um pouco mais na TV, né? Ali o primeiro mês, mais ou menos. Gente, depois, pra voltar à rotina, que era tipo assim, acordar e não ligar a televisão. A gente fica até o quase fim de tarde sem TV, né? Deu um trabalhinho, tá? Ela chorou algumas vezes, tudo. E daí tive que ir conversando e brincando e puxando ela pra brincadeira e falando que ela ia ter um momento de assistir, né, o desenho dela em tal horário. Daí quando chega tal horário, né, ela assiste. Então assim, a gente precisa ser firme nas decisões que a gente toma. Então, se você tomar essa decisão, que eu te indico a tomar, fique firme. Não vai ser fácil no começo, mas tem uma frase que me sustenta na maternidade, que diz que quem educa não tem pressa. Então, a gente não pode ter pressa de educar os nossos filhos, sabe? E, infelizmente, as telas, elas realmente prejudicam. Gente, você pode ler em relação a isso. Eu não estou inventando, eu não estou vivendo na modinha, né? A Alice tem acesso às telas, mas eu evito aquilo que eu consigo e que eu posso, né? Porque eu vi até um neurologista falando que as telas, elas viciam mais do que nicotina, para vocês terem uma noção. Então, crianças que muitas vezes não conseguem prestar atenção direito nas coisas, né? Depois, né, que já estão muito tempo assistindo telas. Gente, tem várias questões, sabe? Então, assim, é muito importante, muito importante. Então, amiga, fica firme. Eu sei que não é fácil, mas tenta incluir ele nas coisas, tenta montar aí umas brincadeiras. Às vezes a gente quer dar brinquedo pra criança, né? Eu queria tanto que ela se brincasse com as bonecas, com as loucinhas, mas o que ela mais brincava era rolinho de papel higiênico, sabe? Essas coisas assim. Então, às vezes, você, né, na hora de fazer as atividades da casa, colocar ele com essas coisas que são diferentes e que ele não tá habituado no dia a dia a mexer. Então ele vai ficar bem entretido. Se você mora numa região de calor, por exemplo, você pode botar pra brincar com alguma coisa com água, sabe? Pra distrair. É a vida, né? Ou então o que você pode também fazer é, eu vou deixar ele todo dia um pouquinho ver televisão. Coloque nesse horário que você tá fazendo essas atividades e que você não tá conseguindo conciliar, sabe? Também é uma boa, né? Então, também dá pra fazer isso. A Tatiane Garcia perguntou: um dia pretende falar sobre o tratamento / acompanhamento da Alice? Quero dizer que admiro demais a sua família. Muito obrigada, Tati. Que bom que você falou sobre isso, porque já era algo que eu até queria comentar com vocês, de que eu decidi não falar sobre isso, gente. Eu sei que uma vez, né, acho que mais de uma vez, na verdade, eu disse que depois que passasse eu viria contar o testemunho pra vocês e tudo mais. Mas, gente, todas as vezes que eu penso em parar e anotar, né, os pontos que eu quero falar no vídeo do testemunho, eu não sinto, assim, sabe, paz de falar sobre isso. Eu não me sinto à vontade, eu não me sinto em paz de falar sobre isso. Então eu decidi não falar sobre isso. Eu acho que se fosse a minha vida, a minha intimidade, eu até abriria, até falaria, quem sabe. Mas a da minha filha eu decidi não falar. Porque assim, como diz minha amiga Amanda, que está editando esse vídeo, depois que a gente solta uma coisa na internet, não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu posso ir lá e excluir o vídeo, mas aquilo já foi dito. É a mesma coisa que você pegar um travesseiro de penas e ir no alto de uma montanha, tudo. E essa é a internet, infelizmente. Então, assim, se eu sentasse com algumas de vocês pra tomar um café, pra gente conversar, eu abriria, né? Como eu conversei com algumas amigas em relação a isso, me ajudaram em oração, né? Me deram força e tudo mais.
na época ali que a gente tava dos exames, mas a gente não sabe quem é que tá aí do outro lado. Eu não sei quem é que tá aí do outro lado me assistindo. E graças a Deus ela tá muito bem, gente. A gente tá fazendo tratamento. Deus fez diversos milagres. A Alice não está curada, mas eu creio na cura, porque eu creio num Deus que quando Ele quer curar, Ele cura. E nas minhas orações eu sempre falo, Senhor, se é pra Tua honra, pra Tua glória, que a Alice receba a cura. Então eu sei que se for pra honrar o nome dEle, ela receberá a cura. Mas, mesmo sem cura, Deus fez diversos milagres em relação a tudo isso. A medicação que ela toma é uma medicação cara e não é uma medicação que é uma injeção, tá, gente? E ela precisaria tomar uma vez por mês. Ela começou tomando uma vez por mês e graças a Deus a gente ganhou do governo. O governo, né, o estado de Santa Catarina paga a medicação da Alice e o melhor de tudo, né, a gente fez um processo. Quem toma medicação do estado sabe do que eu tô falando. E de 12 injeções que ela precisaria tomar no ano, ela só precisa agora tomar 2, porque essa medicação ela é a cada 6 meses. Então pensa, são 10 agulhas a menos que ela toma no ano. Uma bênção de Deus. Então assim, eu decidi não falar. Por que eu decidi não falar? Como eu falei, né, todas as vezes que eu pensava nesse assunto, eu só conseguia ver eu sentada, conversando com as pessoas e um monte de gente curiosa assim do outro lado, ó. Sabe, eu não sei, eu realmente, né, entendo e creio que é o Espírito Santo me alertando que hoje, no momento, eu não vou ajudar ninguém contando o testemunho da minha filha, eu só vou expor a intimidade dela. Então, eu não quero expor. Espero que vocês entendam. Mas assim, eu tô aqui na internet, eu já exponho tanto as minhas filhas, sabe? Eu já exponho tanto elas, eu exponho o rostinho delas, todo mundo sabe quem elas são. E não é fácil assim, sabe? Às vezes isso assim até me causa um receio enorme, sabe? Enorme mesmo. Mas eu oro muito, peço pra Deus me ajudar e me ajudar não só a orar, mas também vigiar. Então eu acho que nesse momento é uma questão de vigiar mesmo. Então eu decidi não falar, tá? E eu espero muito que vocês entendam. Eu acredito que quem gosta da gente tal vai entender. Quero dizer pra você que gosta da gente, que acompanha aqui, acompanha as minhas, tá fazendo o tratamento tá surgindo efeito. Então assim, tá fazendo o acompanhamento, tudo certinho. E graças a Deus tá dando tudo certo, tá? Então quero que vocês fiquem em paz e quero agradecer muito, porque eu sempre recebo mensagens dizendo que tava orando por ela, desde que, né, eu contei. E visão de realmente não falar sobre isso. Gente, eu acho que é a última perguntinha, eu já passei um monte de roupa. Que vocês querem parte 2? Vocês me contem aqui, tá? A Josilene Moraes perguntou: Grace, caí de paraquedas no seu canal faz muitos anos e amo os seus vídeos. Gostaria de saber o motivo que desistiu do ateliê, se foi fácil tomar essa decisão, se pretende voltar com as costuras para vendas. Fiz a minha primeira necessaire assistindo seus vídeos. Outra curiosidade, se voltasse com as vendas artesanais, com a visão da Grace de hoje, qual nicho você investiria? Josilene, um beijo. Na época, eu desisti... porque a gente mudou, foi quando a gente mudou pra cá, não pra essa casa, mas pra essa cidade. Daí foi onde os vídeos começaram a render mais dinheiro do que o artesanato, porque antes eu ia pegando várias fontes de renda, né? Então, uma época eu trabalhava fora e o canal no YouTube. E daí depois o YouTube começou a render mais e eu fiquei só com o YouTube, quando eu me mudei, né? E então foi mais por isso. E foi uma decisão assim, foi natural, sabe? Foi bem natural. E também na época começou, um tempo depois, né? Começou essa questão do Instagram, de publicidade no Instagram e tudo mais. Então, publicidade no YouTube também. Então foi onde começou mais isso, assim. Daí foi onde, digamos que eu tive uma outra fonte de renda, né? Então foi mais por isso. Então foi uma decisão assim muito tranquila, sabe? E hoje, pra falar bem a verdade, de vez em quando eu tenho vontade de voltar. Eu tenho vontade de voltar. Eu penso em algumas coisas, assim, sobre a internet, sabe? De ficar aqui ou não. E
Não é que eu tenho vontade de desistir, sabe, gente? Mas assim, a internet a gente nunca sabe até quando vai, né? E daí, o que eu penso? Ter uma outra fonte de renda que eu consiga, né, suprir, ter uma outra coisa pra fazer, sabe? E se eu fosse hoje fazer, eu investiria naquilo que eu tenho mais aptidão. Então, no meu caso, eu sei fazer crochê, eu sei trabalhar com fio de malha, eu sei costurar, né? A costura tem vários nichos, de bebê, de cozinha. Então, eu iria primeiro porque eu tenho mais aptidão, que no meu caso seria o crochê. E, segundo lugar, sem dúvida, eu optaria por algo que eu mais gosto. Então, no meu caso, seriam, eu acho que as coisas de cozinha. Eu gosto muito dessa coisa de mesa posta, de decoração, porque muita gente sabe fazer muito bem crochê, mas não sabe combinar cor, não sabe. Então, assim, as peças acabam que não ficam tão bonitas aos olhos, né? E a primeira coisa que a pessoa faz pra comprar, ela compra com os olhos, né? Então, seria mais nisso, assim, investiria nas mídias sociais, então Instagram, postar bastante, ter TikTok, postar no TikTok minhas peças, postar em grupos do Facebook. Na época eu vendi muito em grupos do Facebook e assim por diante, assim. Mas eu acho que você precisa ter um foco naquilo, sabe? Porque assim, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, sabe? Um ditado que tem. Então, eu acho que você precisa ter um foco. E... porque senão, assim, é cozinha misturado com capa de almofada, misturado com coisa de bebê, misturado com tudo, sabe? Daí eu acho que acaba que perde o foco real, assim. Mas é isso. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido algumas dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a gente, sobre as nossas escolhas e tudo mais. A gente se vê num próximo vídeo, num próximo vlog, tá bom? Um beijo enorme, que Deus te abençoe. Tchau!